Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 446. A arte da necromancia. 2. Causar explosões à esquerda e à direita pode ter sido um método óbvio para matar as criaturas, mas não era o mais sábio. As ações de Ana deram sua localização a todos que o seguiam. Os homens de Cairn eram um deles. Ashton havia desaparecido na masmorra antes que eles tivessem a chance de saber a localização da caverna. Mas, graças à explosão, os mercenários da Goldwater encontraram o caminho para a caverna. Depois disso, era apenas uma questão de tempo até que recebessem a mesma notificação de Ashton e Ana. Não podemos sair da caverna agora. Luno, o mais novo recruta de Cairn, entrou em pânico. Há coisas mais importantes para se preocupar do que isso, Grim, o líder da equipe, explicou calmamente. Veja se podemos entrar em contato com o comandante daqui ou não. Se uma conexão for estabelecida, solicite reforço imediato. Se falharmos, não deixe aquele lobisomem e súcubo fugirem daqui. Aqui, outro soldado respondeu antes de mexer no rádio. O rádio deu um soco. Tanto que alguém poderia facilmente ter contato interplanetário com alguém estacionado em um planeta ou satélite próximo. É por isso que foi uma surpresa para todos quando o rádio falhou dentro da masmorra. Sulcos profundos na testa de Grim eram um sinal claro de seu aborrecimento. Assim como Luno, toda a equipe consistia em membros recém-recrutados. É por isso que eles queriam aproveitar esta oportunidade para provar sua lealdade e valor a Goldwater. Mas não parecia que a tarefa deles seria fácil. Pertencentes à espécie Tardigrudes, eles eram nômades que perderam seu mundo natal por causas naturais e viveram como refugiados em outros mundos e como membros integrados de várias sociedades alienígenas desde então. No entanto, a maioria deles foi tratada como forasteira, e é por isso que eles tinham tendências de agradar as pessoas arraigadas em seu comportamento. Os mercenários tardigrodianos não eram exceção. Sua vontade de se forçar a ir a extremos para realizar sua tarefa foi uma das razões pelas quais Cairn nos contratou. Ouça, Grim exclamou enquanto agarrava o resto da equipe com um braço cada. A situação parece terrível. Lidar com os mortos-vivos deve ser fácil, já que Reaper e sua garota cuidariam deles. Não é errado deixar os outros fazerem o nosso trabalho. Tosti, o mais jovem do grupo, interveio. Tardigrudes eram trabalhadores esforçados e não gostavam que ninguém tirasse seu trabalho. É por isso que eles ficaram surpresos quando Grim mencionou deixar seus inimigos fazerem o trabalho por eles. Tapa. Não abra a boca até que eu diga. Grim retrucou. Como eu estava dizendo, vamos deixá-los fazer o trabalho pesado para nós. Lutar contra os mortos-vivos deve cansá-los o suficiente. Assim que isso acontecer, vamos varrer para reivindicar o cajado para nós mesmos. Qualquer um tem alguma dúvidas? Luno foi o primeiro a sentir. Embora confuso como o resto sobre faltar ao trabalho, ele sabia que não deveria expressar seus pensamentos. Genko, fique aqui. Assim que as barreiras forem levantadas, você entrará em contato com o comandante Cairn e o informará sobre a situação. Grim entregou a todos suas ordens. O resto de nós irá mais fundo na masmorra e tentará roubar o cajado. Nós, todos nós, estamos com medo. Eles podem ficar para trás. Ao dizer isso, esperou que alguém dissesse alguma coisa, mas ninguém o fez. Seus homens eram mais corajosos do que Grim pensava. Ou isso ou eles eram tolos que acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse. Para eles, parece que Grim confia neles, e é por isso que ele os estava levando mais fundo na caverna com ele. Mas o pensamento deles era falho e distante da realidade. Em vez de confiar neles, Grim estava planejando usá-los como escudos de carne quando chegasse a hora. Sem equipamento adequado, esses idiotas são os únicos que podem me salvar dos mortos-vivos. Grim pensou enquanto se dirigiam para dentro da caverna. Entre a equipe, Grim era o único que tinha alguma experiência em lutar contra os mortos-vivos. O resto eram adolescentes que queriam fazer seu nome. Dito isso, eles fariam qualquer coisa que Grim dissesse a eles sem piscar duas vezes. Em outras palavras, Grim estava planejando tirar vantagem de sua confiança cega nele. Vamos. Nesse ínterim,
Ashton e Ana progrediam lentamente pela masmorra. Lidar com os espectros não foi um desafio. Nas palavras de Ana, eles eram mais fracos que os bichos. Ashton sabia que não era verdade. Bichos eram criaturas fracas, não havia como negar isso. Mas a única razão pela qual parecia ser mais fácil lidar com os fantasmas era que não era a primeira vez que lutavam contra eles. A Terra era abundante em fantasmas e criaturas semelhantes e, portanto, ambos tinham experiência suficiente em lidar com eles. No entanto, Ashton não podia mais controlar os mortos-vivos, pois a duração da habilidade, Corpo Separade, havia acabado. Agora eles terão que enfrentar os generais mortos-vivos e o chefe da masmorra sem ajuda. Devemos entrar? Ana perguntou. Ashton olhou para as portas enferrujadas na frente deles. Atrás de uma porta estavam os generais, o penúltimo obstáculo para obter o estado maior. Lidar com os generais enfraqueceria o chefe ao máximo. O único problema era que havia duas portas na frente deles. Um levava aos generais enquanto o outro ao chefe, e eles não sabiam qual era qual. Ashton tentou trapacear usando sua percepção, mas foi um fracasso, pois o material das portas o impediu. Em outras palavras, eles eram cegos. Abrir a porta errada poderia ser catastrófico, mas era um risco que eles tinham que correr. Eu tenho um plano, Ashton murmurou enquanto caminhava até a porta adjacente. Ou estragaria tudo ou nos pouparia alguns problemas. Você não está planejando fazer o que eu acho que está planejando fazer, está? Vou abrir essa porta. Se o patrão sair daqui, abra a sua porta. Ashton explicou seu plano mestre. Ou os generais atacariam o chefe ou vice-versa, ou os 5 nos dariam o gangbang que ninguém pediu. Esse é o plano mais ridículo de que já ouvi falar. É o que é. Ashton encolheu os ombros. Como um homem sábio disse uma vez, se você perder, culpe o RNG. Às vezes, eu odeio amar você. Ana sorriu e assumiu sua posição. Estou pronta. Ambos respiraram fundo quando Ashton abriu a porta. Eu deveria ter conhecido minha sorte. Ana. Abra a porta. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 447. A arte da necromancia. 3. Ashton olhou para o chefe através da abertura na frente da sala. Logo, os generais mortos-vivos também começaram a sair da próxima sala. O chefe parecia um humanoide como Golias, mas a parte humana do humanoide já existia há muito tempo. Em vez disso, o que Ashton viu foi um pedaço ambulante de carne e osso composto por centenas de indivíduos que foram enviados para explorar a caverna diante deles. Quanto aos generais, eles eram bem mais simples para os soldados das sombras que Ashton levantava da morte de vez em quando. A semelhança entre os dois era demais para ser uma coincidência. Alguém havia deixado esses soldados para trás para proteger o tesouro de caírem em mãos erradas. Provavelmente foi a maldição de um precursor que assumiu uma face tão horrível. Todos os 5 eram gigantes de pelo menos 3 metros de altura, olhando para suas presas até que seus olhos se encontrassem. Ashton pensou que estava vendo coisas por um momento, mas o chefe da masmorra sorriu para os generais como se estivesse se reunindo com amigos de longa data. Naquele momento, Ana percebeu que eles foderam muito, e a expressão de Ashton contou uma história semelhante. O objetivo de abrir as portas simultaneamente era permitir que os generais e o chefe se desgastassem, e então os dois derrubariam quem ficasse de pé. No entanto, se os monstros iam agir como amigos, então o plano deles estava praticamente arruinado. O melhor que podiam fazer agora era atrasar o chefe até que o outro se livrasse dos generais. Assim que o chefe estivesse mais fraco, eles o derrubariam juntos. A única questão era, quem se tornaria a isca? Ashton era mais rápido, tinha percepção e táticas de batalha. Idealmente, ele poderia prever e evitar os ataques do chefe. Mas, por outro lado, Anne estava sofrendo de exaustão de mana depois de causar tantas explosões e não conseguia matar os generais sozinha. Como a exaustão de mana também afeta as habilidades físicas, deixar Anne atrasar o chefe também não era uma opção viável. Não que Ana fosse dar qualquer desculpa para desistir de enfrentar o chefe se Ashton pedisse a ela. Assim,
O casal ficou preso entre a cruz e a espada. Há uma coisa que você pode fazer: não vou usar uma habilidade se não tiver certeza de seus efeitos. Ashton imediatamente entendeu o que Astaroth estava sugerindo a ele. Invocação do Inferno era uma habilidade que ele ganhou junto com o Cristal de Serap, mas nunca havia usado porque a habilidade em si era imprevisível. A descrição da habilidade era muito vaga, e tudo o que mencionava era que poderia chamar uma criatura das profundezas do inferno para o mundo dos vivos se o usuário assim o desejasse. No entanto, se a besta convocada estivesse em um nível superior ao do usuário, eles ganhariam sua liberdade e causariam estragos em todos os lugares. Usando Invocação do Inferno, ele poderia efetivamente piorar sua situação ruim. Ir contra a onda da besta não parecia mais uma boa decisão. Graças a essa batalha, a maioria das habilidades mortais de Ashton estavam atualmente em cooldown. Com um movimento rápido, o chefe saltou para trás dos generais. Simultaneamente, os 4 generais mortos-vivos sacaram suas espadas, apontando para Ashton. O sucessor do Green Reaper, eles falaram simultaneamente: prove seu valor ou deixe seu sangue ser a bainha de nossas lâminas. Em que tipo de drama eles estão perdendo seu tempo? Mesmo diante do perigo, o sarcasmo de Ashton estava certo. Embora ter os generais focados nele fosse uma má notícia, Ashton ficou aliviado por Ana não estar no radar deles. Em vez de ficar parado e perder tempo, Ashton imediatamente puxou Balmond e se preparou para enfrentá-los enquanto os generais avançavam contra ele. Em um movimento fluido, Ashton se agachou e seus ataques passaram zunindo por sua cabeça. Eras de nação diminuíram seus movimentos, o que era perfeito para Ashton. Enfurecidos, os generais atacaram novamente. Seus olhos sem vida ficaram vermelhos dentro do elmo. Apesar de aumentar a potência, o resultado permaneceu o mesmo. Mas eles não pararam. Lenta mas seguramente, seus ataques estavam se tornando mais coordenados e rápidos. Estava ficando cada vez mais difícil para Ashton acompanhar seus padrões de ataque em constante mudança. Mesmo Ana podia ver com cada ataque, Ashton estava sendo empurrado para trás. Era quase como se os mortos-vivos estivessem se adaptando aos seus movimentos e, simultaneamente, elaborando planos para combatê-lo. Eu preciso ajudá-lo. Ela amaldiçoou sua inutilidade em um momento tão crucial. Mas, infelizmente, não havia nada que ela pudesse fazer. Sem mana, ela não era diferente de um humano impotente. Só então, ela se virou para o chefe da masmorra. Surpreendentemente, seus olhos brilhavam como os dos generais. De repente tudo fez sentido. A razão pela qual os generais mortos-vivos estavam melhorando a cada momento que passava não era sua força ou habilidades. Em vez disso, eles eram simplesmente marionetes sendo controlados pelo marionetista, o chefe da masmorra. Devo derrubá-lo ou cortar a conexão entre ele e os generais. Ana pensou consigo mesma e caminhou lentamente até o ponto cego do chefe. Ela pode não ter mana, mas teve anos de treinamento como lobisomem. Isso deve ser o suficiente para arrancar o olho do bastardo, no mínimo. No entanto, o chefe acenou para ela ficar em silêncio antes que ela tivesse a chance de fazer qualquer coisa. Este é um julgamento para o sucessor. Nenhuma interferência será tolerada daqui em diante, e a recusa em cooperar levaria à execução instantânea dos encrenqueiros. O chefe falou enquanto o chão a congelava no lugar. Seres insignificantes como você só podem assistir à distância. Nada mais. Quem é você? Ana poderia ajudar, mas deixar escapar. No entanto, o chefe ignorou sua existência e continuou guiando os generais em sua luta. Os generais mais uma vez atacaram Ashton. Mas desta vez, ele não recuou ou tentou se esquivar. Balmond escorregou de suas mãos quando Ashton saltou para desferir um golpe debilitante em um dos pescoços do general, quase o decepando. Golpes como esses não seriam suficientes para passar no teste, o chefe falou novamente, mas foi interrompido por Ashton. Assista e aprenda. Ashton sorriu. Quase instantaneamente, Balmond voou até o general que Ashton havia atingido e terminou o trabalho com um golpe.
A cabeça do general voou para os pés do chefe enquanto o brilho em seus olhos desaparecia. Uma vez feito isso, Balmond imediatamente tomou seu lugar ao lado de Ashton, flutuando no ar. Uma Soul Blade. Faz muito tempo que não vejo uma. O chefe murmurou. Você me impressionou. Orgulhe-se de surpreender o Arquilish que serviu ao primeiro necromante, o grande Green Reaper. A aparência da sala mudou para uma arena em um instante. Ana não estava à vista naquela arena de pedra. Ashton e os generais eram os únicos que se enfrentavam. Magia de teletransporte? Eu não acho. Olho para cima. Ashton fez isso, e o Arquilish ficou olhando para eles, com Ana congelada ao seu lado. Que comece o julgamento. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 448. A arte da necromancia. 4. As baias vazias do mausoléu estavam cheias de esqueletos torcendo por uma luta. Se não fosse pelas inúmeras lanternas penduradas ao redor, teria sido impossível enxergar na escuridão total, muito menos lutar nela. Suponho que você não está sendo pago por essa performance. Ashton não se incomodou em responder. No momento, ele estava preocupado apenas com o bem-estar de Ana. Não se preocupe, mortal, o lixo exclamou ao notar o olhar persistente de Ashton. Sua companheira está sã e salva dentro da concha de gelo. Eu a imobilizei, mas apenas. Ela permanece consciente, no entanto, sua vida está em suas mãos. Ele continuou, derrote meus súditos leais para completar o julgamento, e ela viverá, falhará e perecerá. O resultado está em suas mãos, não em minhas. Eu exorto você a agir com cuidado, ou então esteja preparado para experimentar a dor que nenhuma resistência pode protegê-lo. É melhor você manter sua palavra, respondeu Ashton antes de se virar para os generais. Em uma reviravolta surpreendente, 2 generais recuaram, deixando Ashton para enfrentar seu líder. Se foi por uma questão de justiça ou por tolice, estava em debate. Mas uma coisa era tão clara quanto os seus acima. Ashton não se importava com seu comportamento justo. Sublinhando, você iniciou uma nova missão em cadeia. Objetivo: concluir a segunda fase do julgamento. Tarefa: derrube os soldados mortos-vivos convocados por Ashlish. Progresso: 11 soldados de Lish mortos. Recompensa: nenhuma. Punição por falha: morte do usuário Ana. Missão comissionada por Sistema. Nível de prioridade: 1. O anfitrião não pode ignorar a missão, nem atrasar. Sublinhando variáveis era uma coisa que Ashton passou a odiar com todo o seu ser. Antes, ele só tinha que cuidar dos generais e do Lish, só isso. Mas graças ao sistema imbecil, ele não teria que matar não 4, mas 10 soldados. Ficar chateado com isso não vai salvar Ana, Ashton pensou enquanto enrolava os dedos para lutar. O general, querendo se igualar ao adversário, também desistiu da arma. No entanto, foi um erro fatal da parte do general. Só porque Ashton estava usando seus punhos, não significava que ele não usaria sua espada. Sendo o dono da lâmina da alma, Ashton não era obrigado a segurar Balmond fisicamente para usá-la. Seus pensamentos eram mais do que suficientes para controlar a lâmina. Garras enormes apareceram quando Ashton correu em direção a seu oponente morto-vivo. O punho do general o encontrou no meio do caminho, mas um momento antes que eles pudessem colidir, Balmond saltou do inventário de Ashton e cortou a mão do general ao meio. Ashton imediatamente mudou sua postura e enterrou suas garras profundamente no elmo do general. Sangue podre jorrou do elmo escuro, cobrindo a mão de Ashton. No entanto, o soldado não foi afetado pelo tiro barato e atingiu Ashton com o braço restante. Balmond mais uma vez tentou interferir, mas foi derrubado. Ashton foi arremessado para longe, deixando um rastro de poeira atrás dele. Apesar de ter conseguido bloquear o golpe, não saiu ileso, pois teve o antebraço esquerdo fraturado. O general atacou novamente, e Ashton mal se esquivou de seu enorme punho. Ou assim ele fez parecer. No momento em que o morto-vivo pensou que ele tinha o fósforo em sua bolsa, Ashton chutou seu joelho, quebrando-o. Assim que isso foi feito,
Ele pulou nas costas do bastardo e deslizou seu braço ao redor do pescoço do morto-vivo. O morto-vivo agitou seu braço, mas não conseguiu tirar Ashton de suas costas. O aperto de vice lentamente foi ficando cada vez mais forte em volta do pescoço do general. Até o momento em que Ashton arrancou sua cabeça com sua força bruta. Um instante depois, o morto-vivo caiu de joelhos e momentaneamente olhou para Ashton antes de virar pó. Os espectadores esqueléticos vaiaram ruidosamente. O general queria uma luta justa, mas Ashton usou uma arma em seu lugar. Aos olhos deles, Ashton havia trapaceado em uma luta justa. Progresso. 11 soldados de Lish mortos. Por outro lado, Ashton não deu atenção a eles e se preparou para o próximo desafiante. No entanto, nenhum dos dois generais restantes deu um passo à frente. Ao mesmo tempo, a multidão parou de vaiar. Surpreso com a mudança repentina no ambiente, Ashton voltou sua atenção para o Lish, que havia levantado a mão, sinalizando para que todos parassem. Assim que todos ficaram quietos, o Lish voltou seu foco para Ashton. Explique. O que? Ashton respondeu. O envolvimento de sua arma contra um oponente desarmado foi imoral. O Lish esclareceu sua pergunta. Explique sua postura e com base nisso, decidirei sua punição. Isto é uma guerra. Tudo é um jogo justo, este é um julgamento, não uma guerra, para você mostrar suas deploráveis táticas dissimuladas. O Lish interrompeu. Você estava no controle de sua lâmina, sim ou não? Eu não estava. Ashton respondeu, pensando que se ele dissesse isso, o Lish não seria capaz de puni-lo, pois a lâmina tinha vontade própria. Muito bem, então, entregue-o. O Lish sorriu. Vou manter a lâmina comigo já que você não pode controlá-la. Checkmate. Nem Ashton nem Astaroth esperavam o próximo movimento do Lish. Tendo dito que Balmond tinha vontade própria, Ashton não podia mais mandá-lo sair de seu lado. Se o fizesse, isso mostraria que Balmond estava sob seu comando o tempo todo, portanto, solicitando a punição. No entanto, antes que Ashton pudesse fazer qualquer coisa, o Lish começou a rir. Como um tolo como você se tornou um necromante é um mistério que vale a pena resolver. O Lish sorriu. Eu já sei o que é uma lâmina da alma, mortal. Portanto, estou bem ciente de que você estava controlando a lâmina o tempo todo. Se você tivesse sido honesto comigo, eu teria deixado escapar facilmente, mas agora sua punição seria consideravelmente severa. O Lish estalou os dedos e uma parte do caixão gelado de Ana derreteu instantaneamente. O que você pensa que está fazendo? Ashton gritou a plenos pulmões. Executando justiça, respondeu Lish. Olho por olho, dente por dente e braço por braço. O Lish convocou um esqueleto para segurar o braço de Ana enquanto se preparava para cortá-lo. Porém, no último momento, alguém chutou o esqueleto para longe enquanto, ao mesmo tempo, uma adaga foi cravada em seu peito. Que feitiçaria é essa? Lish gritou, perplexo com o que viu na frente dele. Ao redor do caixão de Ana estavam os mortos-vivos de Ashton. Raven foi quem atingiu o Lish, enquanto Dolus, Celestes Ven estavam protegendo Ana. Mas isso não era tudo. Atlas e Gokung cuidaram dos generais mortos-vivos. Feitiçaria. E a arte da necromancia. Você deveria saber, certo? Ashton sorriu. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 449 Lish nunca mais. Feitiçaria. E a arte da necromancia. Você deveria saber, certo? Ashton sorriu. Assim que ele disse isso, o Lish percebeu seu erro. Ao teletransportar Ashton para a arena, ele essencialmente suspendeu as restrições segundo as quais Ashton não poderia usar Valhalla, já que a restrição só era válida dentro da caverna e não na arena. Há quanto tempo você planejou isso? O Lish gritou, totalmente perplexo com o rumo dos acontecimentos. Praticamente desde que chegamos aqui. Ashton respondeu antes de voar até o Lish. Você poderia me lembrar o que você disse há alguns momentos atrás? Algo sobre um braço por um braço.
O Lee jogou a adaga de Raven para longe e recuou em direção à arena pedregosa onde Atlas e Gokung mataram seus generais restantes. Progresso: 411 soldados de Lich mortos. Uma notificação logo verificou o resultado de seus esforços. No entanto, o Lich não estava mais perturbado. Mantenha ocupado. Ashton instruiu sua convocação antes de se virar para ajudar Ana a sair de seu caixão gelado. Como quiser, Sven falou em nome deles, e em poucos momentos, os mortos-vivos cercaram o Lich. Não desperdice seus esforços, mortal. O Lich riu loucamente. O gelo não derreterá, nem sua amada despertará até que você complete o julgamento. A situação se desenrolou, como disse o Lich. Nenhuma quantidade de fogo do inferno poderia derreter o menor pedaço de gelo no corpo de Ana. Ashton estava calmo e controlado desde o início do julgamento, mas agora ele começou a mostrar sinais de frustração e raiva. Espere mais um pouco, ele murmurou com um sorriso antes de voltar para a arena. Você me confunde, mortal. O Lich falou assim que Ashton apareceu diante dele. Você não tem domínio sobre o poder adormecido dentro de você. Seu destino foi escrito antes mesmo de você existir, mas você se apega desesperadamente à sua fraqueza. O Lich apontou para Ana antes de continuar. Envolver-se com essas criaturas não fará bem a você. Você deve deixar de lado quaisquer sentimentos que possa ter em relação a outros mortais antes de ganhar a imortalidade. Ótimo, outro incel. Ashton estalou o pescoço. Por que você não traz o resto do seu exército insignificante para que eu possa queimar um pouco de vapor? O Lich não se incomodou em responder, mas ficou claro que as palavras de Ashton tiveram algum efeito sobre ele. De repente, um cajado preto se materializou nas mãos de Lich. Ao mesmo tempo, os esqueletos ao redor da arena se transformam em uma variedade de soldados. De lanceiros a magos. Todas as unidades já usadas em uma batalha estavam presentes lá. Mas isso não era tudo. 7 portais se abriram simultaneamente atrás dele. O que aconteceu a seguir surpreendeu Ashton ainda mais. Por que não estou surpreso? Dos primeiros 5 portais, doppelgangers de sua convocação apareceram, enquanto o último portal permaneceu selado. O que você vai fazer agora? Lich rosnou. Na experiência de Lich, as pessoas sempre lutavam para vencer os doppelgangers de si mesmas ou de seus aliados. A tarefa não era apenas fisicamente excruciante, mas também poderia lidar com um trauma mental maciço. Lich esperava que Ashton ficasse perplexo e admitisse a derrota. No entanto, ele não esperava o que aconteceria a seguir. Essa é a melhor jogada que você tem para me testar? Ashton riu, assim como sua convocação. Você está brincando, certo? Sem o conhecimento de Lich, a convocação de Ashton passou incontáveis horas lutando em Valhalla. Dito isso, eles estavam bem cientes dos pontos fortes e fracos um do outro e podiam explorá-los a qualquer momento. Fazê-los se enfrentarem foi a decisão mais estúpida que o Lich poderia ter feito, e Ashton não esperou o tempo antes de levar seu ponto de vista ao Lich. Não é de admirar que o seu assim chamado Green Reaper não esteja em lugar nenhum. Com idiotas como você como seus subordinados, o homem deve ter sofrido sérios danos cerebrais e morrido. O Lich estava farto das bobagens de Ashton. O mortal era um dos candidatos à sucessão. É por isso que ele não estava planejando matá-lo, pois seu mestre o havia ordenado apenas para testar o candidato, não para matá-lo. No entanto, ao insultar o Green Reaper, o menino cruzou uma linha que não deveria. Mesmo a morte não era uma punição adequada para ele. Os olhos do ceifador começaram a brilhar descontroladamente, e o portal restante foi aberto. De onde saiu um dragão morto-vivo, o bem mais valioso de Lich. Sua morte não será agradável, seu bastardo arrogante. O Lich rugiu a plenos pulmões. Um momento depois, o exército de mortos-vivos atacou Ashton e sua convocação. Ashton e sua convocação rapidamente conseguiram despachar seus doppelgangers e os esqueletos. No entanto, o dragão era um negócio completamente diferente. Não importa o quanto Ashton ou sua convocação tentassem, eles não podiam colocar uma única marca nos corpos do dragão.
Não só isso, Lixa estava continuamente lançando maldições contra eles. Quanto mais eles lutavam, menores eram as chances de vitória de Ashton, até que se tornaram inexistentes. Primeiro Gokung, depois Vin e Raven, seguidos por Celeste Idolus e finalmente Atlas. Todas as suas convocações receberam o sono eterno. Ashton também não estava em boa forma. Ashton convocou toda a força que restava em seu corpo e se lançou para lidar com o dragão. Mas com o movimento de sua cauda ossuda, o dragão quebrou Balmond ao meio. Derrota. Qual é o gosto, mortal? O Lixa riu enquanto estava nas costas do dragão, onde toda a sua confiança desapareceu. Você não tem mais respostas arrogantes. Ashton franziu os lábios enquanto socava o chão. Ele havia sido derrotado. Sem sua espada e invocações, ele não poderia fazer nada para derrotar o dragão ou mesmo um soldado morto-vivo aleatório. Era isso. A morte havia chegado para ele. Finalmente. O Lixa continuou latindo para ele, mas em seus últimos momentos, ele desviou o olhar para dar uma última olhada em sua amada. Ao contrário dele, o rosto de Ana estava calmo em seu sono. A calma de Ana teve um efeito estranho sobre ele. De repente, toda a vontade de lutar se foi. Ele não queria lutar em seus últimos momentos, pois a paz era a única coisa em sua mente. Morrer. Lixa rugiu quando o dragão arrancou a cabeça de Ashton de seu corpo. Eu ganhei. Ninguém é mais capaz de ser o sucessor do mestre do que eu. Era raro um Lixa sentir algo positivo. Mas ele estava estranhamente feliz. Momentos depois, a compreensão caiu sobre ele. Finalmente consegui, hein? Lixa olhou para cima para ver o rosto sorridente de Ashton. Eles ainda estavam na arena, mas o dragão ou morto-vivo não estavam em lugar nenhum. Quase parecia que o Lixa havia acordado de um sono. Como você acha que é o único que pode usar magia? Ana o interrompeu. Ao contrário de antes, Ana estava usando sua armadura de súcubo. Um olhar para sua armadura foi o suficiente para o Lixa saber o que havia acontecido. A ilusão de uma súcubo. Como você sabia que era a fraqueza de um morto-vivo? O Lixa perguntou ao que Ana deu de ombros. Foi uma fraqueza. Bom saber. Ela respondeu. No entanto, o Lixa ainda estava confuso. Depois de prender Ana, ela não deveria ser capaz de se mover, muito menos lançar magia. Então ele o atingiu. Você usou seu feitiço assim que soltei seu braço do caixão. Lixa murmurou enquanto balançava a cabeça. Anos de nação nublaram meu julgamento. Muito bem, você me superou, súcubo. Admito a derrota. Sublinhado, você limpou a masmorra. O sistema agora estará randomizando recompensas adequadas devido ao envolvimento de uma segunda parte. Sublinhando segunda festa. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 450. Lixa nunca mais. 2. Antes que Ashton pudesse refletir mais sobre a segunda parte, Ana desmaiou. Lançar ilusão no Lixa era mais problemático do que ela pensava, e o pouco de mana que ela havia regenerado foi puxado para longe dela, tornando-a incapaz de fazer mais nada. Ao mesmo tempo, eles voltaram para a caverna bem em frente à sala do chefe. As portas estavam escancaradas e um cajado podia ser visto flutuando no meio da câmara vazia. Por mais que Ashton quisesse levar o cajado, ele não podia. Se alguém, exceto uma súcubo, tocasse o cajado, eles iriam embora para sempre. No entanto, o prêmio dentro da outra sala era todo dele. Mas antes disso, havia algo mais que ele precisava verificar. Sublinhado nome: Ashton Fenrir. Espécie: Tribrid de base humana. Ativo: viajante espacial baseado em carbono. Ativo. Status: Zombie Wolf. Classe: Revenger. Classe lobisomem. Blood Mage. Classe vampiro. Necromancer. Classe zumbi. Subclasse: Cinder Soul. Título: Defiante. Novice Brewer. Monklin Slayer. Pesquisador. Proprietário do Palácio Oriental. Primeiro espacial moderno da Terra. Hydra Slayer. Idade: 16 anos. Gênero masculino. Grau: C-Tier. Evolução é possível. Você pode começar o terceiro estágio do processo evolutivo. Nível cumulativo: 180. Filiação própria.
Nível: maior nível de lobisomem, 90, 0%. Maior nível de vampiro, 90, 0%. Maior nível zumbi, 90, 0%. Estatísticas: HP, 21.500 mana, 18.000 aura negra, 12.370 dano, 314 armadura, 269 furtividade, 299 resistência, 285 agilidade, 239 inteligência, 389 pontos de estatísticas não utilizados, 0 natureza, calculativo implacável sublinhado. Já ultrapassei a nota C, hein? Ashton murmurou. Como parte das recompensas pessoais, ele deveria obter 100 pontos de estatísticas. No entanto, durante a randomização das recompensas, esses pontos foram retirados. Normalmente, isso teria deixado Ashton louco, mas havia outra coisa com a qual ele estava preocupado, ou seja, sua evolução. Ao contrário de uma tarefa comum, ele recebeu 3 missões para todos os seus genes primários. Era um pouco estranho, mas considerando que seus genes eram especializados, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Só para você saber, a partir de agora, você terá que evoluir todos os seus genes antes de se transformar em um Zombie Wolf novamente. Caso contrário, o desequilíbrio dentro do seu gene pode levar a problemas imprevistos. Então, basicamente, você está dizendo que eu deveria desenvolver todos os genes simultaneamente? Sim, e boa sorte com isso. Não é uma tarefa fácil. Se fosse, teríamos centenas, se não milhares de seres de grau S na galáxia. Ashton zombou, pronto para provar que Astaroth estava errado novamente, e continuou checando Ana, que estava dormindo profundamente. Embora Ashton sempre pensasse que era ele quem protegia Ana, se não fosse por ela, o lixo teria ferrado para sempre. Espere, para onde aquele bastardo desapareceu? Ashton levantou-se freneticamente, examinando tudo. Embora o lixo tenha admitido a derrota e a masmorra tenha sido efetivamente limpa, Ashton não planejava deixar o lixo vivo. Afinal, ele era muito perigoso para ser deixado sozinho. Mestre, ele está lá. Sven gritou, apontando para a sala do chefe. Ashton foi direto para a sala com Atlas bem atrás dele enquanto o resto protegia Ana. Lixa estava indo em direção ao cajado do Éden. Temendo o pior, Ashton saltou para afastar o lixo. No entanto, o lixo parou no ar com um estalo. Atlas correu para ajudar seu mestre, mas ficou preso em um campo de força invisível. Um momento depois, Lixo passou pelo cajado, abriu um baú oculto de aparência antiga e tirou um pedaço de papel e um par de luvas pretas. Uma vez feito, ele voltou para Ashton e estalou os dedos novamente para libertar Ashton e Atlas de sua prisão invisível. Só porque você me enganou uma vez não significa que você é superior a mim. Lixo suspirou antes de entregar a Ashton o papel e as luvas. Estas eram as posses de Lord Raper. Desde que você é considerado um sucessor digno, estes agora pertencem a você. Ashton usou detecção nas luvas sem perder nenhum momento e ficou surpreso com o que viu. Sublinhado item: manopla do Green Reaper tipo equipamento de aprimoramento de armadura, estatísticas, maior defesa mágica, 500 e 600 HP por ataque, bônus de estatísticas, maior armadura, mais 10% enquanto equipado para uso, maior mana, mais 300% enquanto equipado para uso, até um máximo de 30.000. Pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto forem encontrados. Maior inteligência, mais 20% enquanto equipado para uso, até um máximo de 200. Pode ser aumentado quando mais equipamentos do mesmo conjunto forem encontrados. Raridade, item lendário, descrição, um equipamento lendário de origens desconhecidas. No entanto, mais informações sobre o equipamento podem ser encontrados quando mais partes do conjunto forem unidas. Só pode ser equipado por um morto-vivo de alto nível ou um necromante. A arma foi encantada e imbuída de habilidades e efeitos únicos. Feito esse,
Maior diminui drasticamente a inteligência humana necessários para lançar feitiços relacionados à classe Necromancer. Maior reduz a inteligência necessária para ressuscitar ou criar soldados mortos-vivos em 70%. Maior os soldados esqueléticos criados não sofrem mais com o enfraquecimento resultante da ressurreição. Em vez disso, ser transformado em soldados esqueletos aumenta suas estatísticas e níveis. Maior conjunto de itens reunidos. 510. O efeito conjunto parcial agora pode ser acionado. Maior transformação Green Reaper. O usuário pode se transformar em um ser de morte absoluta por 5 minutos. Durante esse tempo, o usuário se torna imortal. Além disso, mortos-vivos sob o comando do usuário seriam bufados permanentemente. O usuário também ignoraria todas as restrições do Necromancer ou classe relacionada e seria capaz de regenerar soldados mortos-vivos infinitamente, enquanto a transformação estiver ativa. Item: a foice do Green Reaper só pode ser usada durante a transformação. Outros efeitos seriam revelados à medida que mais itens definidos fossem reunidos. Sublinhando e pensar que você me desafiou antes de ter pelo menos 7 bolas paradas. Lixe com sua cabeça. Eu me pergunto como você foi capaz de sobreviver até agora com essa sua imprudência. Eu só me acostumei com isso agora. Esse filho da puta não vai ouvir a razão de qualquer maneira. Ashton ignorou Astaroth como uma preguiça ignoraria o perigo e, em vez disso, voltou sua atenção para o Lixe. E agora? Eu não entendo. O Lixe ainda estava falando quando alguém entrou na sala. Não toque nisso. Lixe gritou com a pessoa atrás, mas era tarde demais. Um Grimm encharcado de sangue estava parado ao lado do cajado. É melhor que este artefato valha o sacrifício de meus irmãos. Grimm sorriu enquanto o sangue escorria de seu cabelo e no cajado. O que está acontecendo? Arg! Alguém para com isso. A maldição do cajado forçou Grimm a se transformar, assim como transformou Lilith em uma súcubo há milhares de anos. No entanto, a transformação de Grimm não foi tão bonita quanto a de Lilith, pois ele se tornou um com a escuridão. Espero que você esteja pronto para a batalha novamente, Lixe murmurou. Receio precisar de ajuda desta vez. Então eu tenho uma escolha. Ashton encolheu os ombros e chamou Balmond. Não há descanso para o ceifador. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.